Oi pessoal, hoje vamos falar sobre uma coisa muito triste, né? Aquela criança que veio a óbito na semana passada por conta de uma picada de escorpião no interior de São Paulo. O que por si só já é uma coisa muito triste. Mas eu tô vendo muitas pessoas que não entendem nada sobre picada de escorpião, sobre tratamento de picada de escorpião e sobre SUS falar sobre o assunto. Eu vejo muita gente criticando que lá no local não tinha soro anti-escorpiônico, isso e aquilo. Deixa eu explicar para vocês, gente, para vocês entenderem como é que funciona esse tipo de questão, tá? Primeiro, soro anti-escorpiônico, soro antiofídico, são medicações que a produção delas é muito complexa e a demanda não é tão grande, certo? Então você não tem em cada UPA, em cada pronto-socorro, chegar a 5 picadas de escorpião por dia. Então, como é pouco remédio disponível, porque a produção ela é complicada, né? Ainda mais para um país do tamanho do Brasil, e a demanda não é tão alta, você tem pontos especializados ali aonde essa medicação ela é administrada. E isso é controlado, né? Isso é organizado, na verdade, a palavra, pelas secretarias de saúde do estado, de cada estado. Então, em cada região, em regiões ali do estado, você vai tendo centros que são os centros de referência que a gente chama. Então, quando chega uma criança com uma picada de escorpião, elas têm que ser encaminhadas para esse centro. E é óbvio que não é um centro para cada estado, são vários, de maneira tal que quando o processo é adequadamente feito, né, entre essa criança ter acesso ao serviço de saúde e ela receber a medicação, o tempo desejável é até 1 hora e meia. Então, assim, nessa cidade aqui não tem, mas geralmente na cidade vizinha, uma cidade próxima ali, vai ter disponível. Então, o sistema é muito bem organizado em relação a isso. Então, assim, existe a medicação disponível, existe o lugar onde ela é administrada. Obviamente que aí tem outras coisas, outros critérios que precisam ser preenchidos para que tudo dê certo. Primeiro é a gravidade ser reconhecida precocemente, o transporte ser feito de maneira rápida, e não só o transporte, mas assim o encaminhamento, né, o processo de regulação que a gente chama, ou seja, sair de um lugar e chegar no outro, também rápido. Agora, uma coisa importante que muita gente não sabe é o seguinte: não é, gente, toda picada de escorpião que precisa fazer o soro. Se você tem uma picada de escorpião e você só tem sintomas locais na criança, ou seja, vermelhidão no local, dor no local, é uma picada muito dolorosa de escorpião, tá ok. Agora, se você tiver outros sintomas, como por exemplo vômitos recorrentes, muita salivação, muita suadeira, batedeira no peito, frequência cardíaca muito alta, aí sim vai precisar do soro. Ronaldo, mas então não dá o soro para todo mundo porque, nossa, o governo não quer gastar, né, dinheiro com isso. Não, não é por conta disso, gente. Isso aí são protocolos internacionalmente reconhecidos porque o próprio soro antiescorpiônico também pode ter seus efeitos colaterais, né? Então, se você tem só um efeito local da picada, não justifica você administrar o soro antiescorpiônico. Então tem que se tomar cuidado por conta disso. E o próprio local de administração tem que ser um local específico, uma UTI, onde esse paciente pode ficar monitorizado e tudo mais. Então essas são questões importantes. E na rede privada? Então, a rede privada não tem soro antiescorpiônico. Quando é um paciente que ele é atendido na rede privada, por exemplo, um hospital particular, ele é encaminhado para um centro de referência que tem, né, esse tipo de recurso. Então, no caso dessa criança, é preciso ser investigado aonde que foi o problema, né? Porque até onde consta nas notícias, entre ele chegar no pronto-socorro e receber a medicação, levou 4 horas, né? Um tempo bem acima do desejado. Então, o que precisa ser visto nesse caso é que se foi demorado, né? Aí se demorou para se reconhecer os sinais de gravidade, de seriedade, né, desse acidente escorpiônico. Se houve demora na regulação, né, ou seja, se houve demora para entrar em contato e autorizar o transporte para outro local, ou se o que demorou foi o transporte mesmo, não tinha ambulância disponível, esse tipo de coisa. Então,
como a gente pode ver, essa é uma questão muito complexa que não dá para simplificar, não dá para ficar, como muita gente está fazendo aí, jogando no ar muita opinião, muita coisa, porque existem critérios técnicos, existem questões objetivas técnicas que estão além da opinião. A gente precisa aprender aqui na internet a ter menos opinião e a ter mais conhecimento antes de, né, abrir a boca ou fazer um vídeo, ligar a câmera e fazer um vídeo sobre falar certas coisas. Tá certo? Bom dia para todo mundo.